Hello everyone! Sejam super bem-vindos, aqui é a Crisley Leonel, da Óculos Academy, em parceria com a London News Channel, trazendo conteúdo de qualidade para você que precisa destravar o teu inglês. Lembrando que a gente usa técnicas totalmente diferentes de aprendizado de inglês, associadas às metodologias tradicionais de ensino. E hoje eu tô aqui para conversar com você sobre como é que você vai fazer para acrescentar milhares de palavras ao seu vocabulário, de uma maneira natural, intuitiva e, rapidez. Bom, a gente vai falar de morfologia. Morfo o quê, Cris? Morfologia é o estudo da formação de palavras. Como é que as palavras se formam e se transformam para acrescentar milhares de palavras ao nosso vocabulário. Lembra que eu falei semana passada que cerca de 40% do inglês vem do latim? Pois é, eu vou ficar batendo nessa tecla para você perceber como é que, associando esse 40% do inglês que vem do latim a essas palavras que a gente já entende sem saber como é que entende, e a formação de palavras, como é que a gente pode rapidinho acelerar o nosso vocabulário. A gente consegue adicionar milhares de palavras instantaneamente ao nosso vocabulário. Existem 3 processos de formação de palavras. Um deles é a conversão, ou seja, eu pego um verbo e esse verbo eu acabo utilizando numa frase como se ele fosse um substantivo. Vou dar um exemplo aqui. Talk é o verbo falar. E eu posso dizer que eu vou assistir um talk, que seria um substantivo onde eu estou dando nome para uma palestra, uma apresentação. Eu posso chamar de talk também. Então, eu estou usando um verbo e transformando esse verbo num substantivo. Esse é o processo de conversão dentro da formação de palavras, que é a morfologia. E tem também o processo de affixation. Essa maneira de formar palavras chamada affixation ocorre quando eu coloco um prefixo ou um sufixo à palavra, fazendo uma transformação daquela palavra. Lembrando que se eu colocar um sufixo, eu estou transformando o significado da palavra. Agora, se eu colocar um prefixo, eu estou transformando a função daquela palavra, a função gramatical. Ou seja, imagina que eu tenho lá um verbo, eu acrescento um sufixo e eu transformo aquele verbo num adjetivo. Ou então eu tenho um verbo e coloco uma terminação e transformo esse verbo num substantivo. Um outro jeito de formar as palavras é através da técnica chamada compounding. O compound acontece quando a gente coloca 2 palavras juntas que, na verdade, não teriam muito a ver, mas através da junção dessas 2 palavras eu formo uma outra palavra. Quer ver um exemplo? Arm é braço, chair é cadeira. Se eu colocar armchair, eu transformo as palavras em cadeira de braço. Quer um outro exemplo? Tea, chá. Pot, pote de chá. Teapot. Então você já percebeu que esse vídeo está super interessante para ajudar você a acrescentar milhares de palavras ao seu vocabulário. Porque nesse vídeo eu vou te contar quais são os 4 principais aceleradores de vocabulário que a gente pode usar. Bom, eles são os sufixos. O tion, que equivale ao são em português. Exemplos: connect, connection, intercept, interception, direct, direction, educate, education. Tem tantos, gente, que se eu fosse falar todos eles, eu ia ficar aqui horas e horas e não ia terminar. Porque, segundo algumas publicações, existem mais de 16 mil palavras formadas com esse sufixo tion, que é um sufixo de altíssima produtividade. E a pronúncia dele é o shan. Exemplo: demonstrate, demonstration, shan. Ok, um outro acelerador de vocabulário é o sufixo er. O sufixo er, quando ele é adicionado a um verbo, por exemplo, ele transforma aquele verbo no agente daquela ação. Vou dar um exemplo. Teach, teacher. Organize, organizer. Bake, baker. Outros aceleradores de vocabulário são as terminações able, able, que equivalem ao português ao ável e evil. Quando eu acrescento able, able a um verbo, eu estou transformando aquele verbo num adjetivo. Quer ver alguns exemplos? Accept, acceptable. Access, accessible. Believe, believable. Convert, convertible. Digest, digestible. Bom, e por aí vai. Tem uma infinidade de palavras formadas com esse sufixo, que também é de altíssima produtividade. Bom, outro sufixo de altíssima produtividade é o it, que equivale ao português ao dade. Quer ver os exemplos? Available, availability, que é disponível, disponibilidade. Também tem as formações tli, tli e teli, que elas equivalem à terminação mente em português. Quer ver alguns exemplos? Abrupt, abruptly. Absolute, absolutely. Basic, basically. Careful, carefully. Efficient, efficiently. E por aí vai também. Só com esses 4 sufixos, você já conseguiu aumentar exponencialmente o seu vocabulário. Agora nós vamos falar um pouquinho dos prefixos. Os prefixos, como eu contei para vocês lá atrás, eles transformam o significado da palavra. Tem o prefixo an, por exemplo.
O an, ele significa o contrário, o oposto. Exemplo, authorize, unauthorized. Available, unavailable. Believable, unbelievable. Clear, unclear. Fair, unfair. Happy, unhappy. Ah, e não para por aí não. Já que a gente está falando de prefixo, a gente tem o non, que significa não ou contrário. Exemplo, non-smoker, non-conformist. Ah, sem contar nos prefixos in, il, am and ir. E aqui só uma amostrinha das palavras que são formadas com esse prefixo. Irresponsible, immature, impatient, inevitable. Ah, e o prefixo dis. Exemplo, connect, disconnect. Like, dislike. Obedient, disobedient. Order, disorder. Ah, tem alguns prefixos também que são chamados de reversativos. O principal deles é o an. E a principal função dele é de reverter a ação. Exemplo, cover, uncover. Do, undo. Lock, unlock. Tem os prefixos de and this, que também significam ação reversa. Exemplo, deforestation, defrost, decentralize. Tem o dis também. Disconnect, discourage, discolor. Agora, uma coisa séria. Só de pensar que existem milhares de palavras que se formam quando a gente coloca um sufixo ou um prefixo, eu consigo perceber o quanto que eu consigo dar aquela acelerada no meu vocabulário. Então, bora lá. Vamos aprender morfologia para destravar de uma vez o nosso inglês. Lembrando que eu tô aqui toda semana trazendo tópicos do inglês que vão ajudar você a destravar o teu inglês de uma vez por todas, usando técnicas de ensino tradicional do idioma, associado às técnicas de hipnose, programação neurolinguística e do coaching. Se você quiser saber mais informações sobre a morfologia, é só conectar com a Ocudus Academy, inglês para brasileiros. London News Channel e Ocudus.com, ajudando você a melhorar o teu inglês. Semana que vem a gente vai estar aqui para falar dos tempos verbais em inglês e você não pode perder. Como é que com confiança você vai entender os 10 principais tempos verbais da língua inglesa. Bom, mais uma vez eu quero agradecer por você estar aqui hoje. Lembrando que semana que vem tem mais. A gente se vê. Até lá. Bye, bye.